Eu sou um perdedor. Como lidar com a sua autocrítica? Tom estava desempregado há 2 meses e vinha se sentindo deprimido desde então. Ele trabalhava em um banco e estava se saindo relativamente bem, mas o banco precisou fazer uma redução no quadro de funcionários devido a perdas ocorridas. Na verdade, cerca de 15% dos funcionários foram demitidos, mas Tom achava que tinha fracassado. Afinal de contas, eles mantiveram 85% dos empregados, disse ele. Como vou encarar meus amigos? Quer dizer, eles vão sentir pena de mim, e isso me torna patético. Ele me disse que se sentava em seu apartamento sozinho, à noite, pensando ser um perdedor, que ninguém iria querê-lo e que havia fracassado em todas as áreas da sua vida. Abatido, sentindo-se inferior e um pária porque ninguém nunca se importaria com ele, Tom achava difícil seguir em frente. Embora fosse um homem jovem e de boa aparência, desde que ficou deprimido também não se sentia atraente. Autocrítica e depressão. A autocrítica é a característica central da depressão para muitas pessoas. Ela assume a forma de autoacusação: é tudo minha culpa, rotulando-se, não posso acreditar no quanto sou estúpido, odiando a si mesmo, às vezes não me suporto, duvidando de si mesmo, não consigo tomar as decisões certas, e ignorando os seus aspectos positivos. Qualquer um poderia fazer isso, não é difícil. E quando você é autocrítico, o menor erro ou a mais leve imperfeição se torna um alvo para seu sentimento de inferioridade. Se derramar uma xícara de café, você é um imbecil. O problema com a autocrítica é que ela está ligada a muitos outros sintomas da sua depressão. Por exemplo, sua ruminação pode se concentrar em pensamentos autocríticos sobre algo que fez de errado ou algo que está errado com você. Dê uma olhada na lista a seguir e veja se a autocrítica está fazendo alguma dessas conexões para você. Item ruminação. Fico pensando repetidamente sobre como estraguei as coisas. Item comparações injustas. Fico me comparando às pessoas que têm mais sucesso e não me sinto à sua altura. Item não consegue desfrutar das atividades. Quando faço algo, não consigo me divertir porque estou pensando constantemente no quanto estou indo mal. Item indecisão. Não consigo tomar decisões porque não tenho confiança em mim. Item medo de arrependimento. Não consigo fazer mudanças na minha vida porque, se não derem certo, vou me arrepender. Item impotência. É difícil fazer qualquer coisa porque eu simplesmente não acho que algo que faça vá mudar a situação. Item isolamento. Tenho muita dificuldade em ficar perto das pessoas porque acho que não tenho nada a oferecer. Item medo de intimidade. Tenho medo de me envolver em um relacionamento porque depois de realmente me conhecer, as pessoas irão me rejeitar. Item tristeza. Estou triste e abatido porque não me sinto bem comigo mesmo. No entanto, existe o outro lado da moeda. Superar a sua autocrítica também pode afetar quase todos os outros sintomas da sua depressão. Se a derrotarmos, poderemos derrotar a falta de esperança, a indecisão, o isolamento e a ruminação. Portanto, esse é um bom alvo para o qual apontar. Vamos começar dando voz à sua crítica. Foi bem simples fazer Tom identificar os pensamentos negativos sobre si mesmo. Me sinto um perdedor. Trabalhei duro para conseguir esse emprego e achava que estava me saindo bem, mas me cortaram. Aqui estou eu, aos 28 anos, sem emprego. Todas as outras pessoas que conheço estão tendo sucesso, mas olhe para mim. Sem emprego, sem nada. Seus pensamentos negativos sobre si mesmo podem assumir muitas formas. Por exemplo, você pode se rotular como chato, estúpido, feio, inferior ou difícil de ser amado. Pode acabar criticando quase tudo o que faz: não posso acreditar no quanto sou estúpido. Aí vou eu de novo. Uma forma de reconhecer como a autocrítica afeta a sua depressão é rastrear algum pensamento autocrítico que tem.
Você pode pegar um pedaço de papel e simplesmente anotar exemplos dos seus pensamentos negativos quando eles ocorrerem. Com isso, você poderá descobrir que se critica desde o momento em que se levanta pela manhã até quando vai para a cama à noite. Ou poderá descobrir que faz isso mais frequentemente em certas situações, por exemplo, quando conhece pessoas novas, quando está interagindo com alguém no trabalho, ou quando não faz algo da primeira vez. Uma mulher que rastreou os próprios pensamentos autocríticos decidiu chamar a atenção para eles dizendo, para cada pensamento negativo: aí vou eu de novo. Definindo os seus termos. Antes de se condenar para sempre com a sua autocrítica, poderia ser útil definir o que você está realmente dizendo sobre si mesmo. O que quer dizer com a perdedora ou um fracasso? Pedi que Tom me dissesse o que esses termos significavam para ele. Ele respondeu: um perdedor é alguém que nunca vence e que não consegue fazer nada direito. É o mesmo que ser um fracasso. Você não consegue ter sucesso em nada. Nada dá certo para você. Qual é o oposto de um perdedor? Perguntei. Alguém que consegue realmente fazer as coisas, fazê-las direito. Alguém que se sente confiante. Alguém diferente de mim. Certo, Tom. Você, na verdade, deu duas definições diferentes do oposto de um perdedor. A primeira definição foi de alguém que consegue fazer as coisas direito e a segunda foi de alguém que se sente confiante. Sim, é isso mesmo. É possível fazer algo certo, mas não se sentir confiante acerca de outras coisas. Acho que sim. Se você baseia a sua autocrítica em não se sentir confiante, então está preso em um círculo vicioso. Você está dizendo a si mesmo: sou autocrítico porque não me sinto confiante, e não tenho confiança porque sou autocrítico. É como se estivesse se criticando porque não tem confiança. Não parece que você, na verdade, está se criticando por se criticar? Agora que você coloca dessa forma, eu acho que sim. Assim, agora tínhamos as definições de Tom. Item perdedor igual alguém que nunca vence e que não consegue fazer nada direito. Item fracasso igual não consegue ter sucesso em nada. Nada dá certo. Item oposto de perdedor igual alguém que consegue fazer algo e fazer direito. Examinando as evidências. Decidi trazer Tom de volta à questão da confiança que mencionamos quando definimos seus termos. Sabe, quando você baseia a sua autoestima em um ser confiante, está usando uma distorção do pensamento que denominamos raciocínio emocional, expliquei. É como dizer que me sinto mal porque me sinto mal. Não há saída. Você pode se sentir mal, mas ainda fazer algumas coisas que valem a pena. Isso não é possível? Tom concordou. Mas como mudo a forma como me sinto? Respondi: bem, isso pode dar algum trabalho, mas a primeira coisa que devemos fazer é examinar se você está encarando os fatos. Quando os encaramos, podemos ver que você fez muitas coisas positivas, mas também é verdade que não está se dando o crédito por elas. Talvez possamos examinar por que isso é assim. Decidimos examinar as evidências de que Tom era um perdedor. Ele trouxe o seguinte: estou deprimido, perdi meu emprego, não tenho muito dinheiro e não sou casado. Depois, examinamos as evidências de que ele não era um perdedor, que era alguém que consegue fazer algo e faz direito. Eu entrei na universidade, me formei, tenho muitos amigos e, na verdade, fiz um bom trabalho no meu emprego, viajei, estudei, fiz trabalho espiritual e tenho uma aparência razoável. Então, o que você acha das evidências de que Tom é um perdedor e um fracasso? Elas são convincentes? Você acha que ele conseguiria convencer um júri de que é um perdedor ou um fracasso? Quando está deprimido, você se concentra no exemplo de um aspecto negativo: eu perdi o meu emprego, mas não considera todos os aspectos positivos a seu respeito. Sua visão é tendenciosa e não considera o quanto as evidências são válidas.
Por exemplo, você consideraria perdedores todos aqueles que perdem o emprego? Não existem muitas pessoas que perdem seus empregos por causa de alterações nas condições do mercado, de redução de pessoal e de mudanças de administração? Elas não encontram novos empregos. São perdedoras no intervalo entre os empregos e vencedoras quando conseguem novos empregos? Para que a autocrítica é boa? No capítulo anterior, vimos como a falta de esperança pode estar lhe ajudando e examinamos para que a depressão pode ser boa. Dessa forma, faz sentido perguntarmos se existem vantagens na autocrítica. O que você poderia estar ganhando ao se criticar? Podemos pensar que, se nos criticarmos, isso ajudará a nos motivarmos, a não sermos preguiçosos e a nos esforçarmos mais. Perguntei a Tom que vantagem ele via em se criticar. Tentando me dar uma resposta que eu quisesse ouvir, ele disse: "Oh, eu sei. Isso é irracional. Não existe vantagem." Sendo racionais ou não, geralmente achamos que nossas crenças vão nos ajudar de alguma maneira, eu disse. O que você acha que esperaria ganhar por se criticar? Eu acho que acredito que isso irá me motivar. Talvez eu consiga me assustar para que me esforce mais. Se me sentir suficientemente mal, talvez eu saia e consiga outro emprego. Então você acha que a autocrítica é uma boa maneira de desenvolver motivação? Sei que isso parece loucura, mas sim, às vezes. Você consegue imaginar um livro de autoajuda com o título 10 coisas para odiar em você para que se torne um sucesso? Tom riu. Não, mas você provavelmente poderia se dar bem na televisão no fim de noite com isso. Ou que tal um livro motivacional intitulado Como Achar que Eu Era um Perdedor Me Ajudou a Vencer? Certo, certo. Já entendi. O que você entendeu? A questão é que não existe uma vantagem real em me criticar. Mas você pode pensar que existe. Pode achar que a sua autocrítica acenderá um fogo abaixo de você e o levará para o alto. Às vezes, uma crítica pode motivá-lo a se esforçar mais, alguns treinadores no esporte pensam assim. Porém, a menos que você ache que tem condições de vencer no Super Bowl, e como você já está deprimido mesmo, a autocrítica só vai derrubá-lo. Em vez de se transformar no treinador crítico que está sempre gritando, você pode tentar se tornar o seu melhor líder de torcida. Ou pode pensar que está simplesmente sendo realista, mas eu de fato sou um perdedor. No entanto, verificar todos os fatos, pesar os prós e os contras, perguntar-se sobre o conselho que você daria a um amigo com problema semelhante não são formas de ser irrealista. Você precisa olhar para todos os fatos, não simplesmente para os negativos. Na verdade, pode até mesmo concluir que a sua autocrítica é irrealista. Ou pode ter medo de que, se não mantiver a crítica, vai baixar a guarda, se tornar autoconfiante demais e se transformar em um tolo ainda maior. Essas crenças sobre a autocrítica podem mantê-lo deprimido. Se elas estivessem funcionando tão bem, você estaria se sentindo ótimo, não é? Se a sua crítica é tão útil, então por que se sente tão mal? Estabelecendo os seus padrões. O fato é que existe um fundo de verdade nessas crenças. Você não quer se tornar tão complacente que simplesmente respirar se torne o seu padrão de excelência. Mas qual seria um padrão razoável para você? Aqui estão alguns critérios a considerar. Estabeleça metas exequíveis. Quando estabelece um padrão para si, as metas devem ser coisas que você pode alcançar diariamente. Você vai querer ter oportunidades de sucesso todos os dias. Por exemplo, quando eu tiver um prazo pesando sobre a minha cabeça, vou dizer a mim mesmo: escreva um pouco por uma hora. Essa é uma meta que eu geralmente posso alcançar. Eu não digo: escreva um livro hoje. Isso não é realista. Substitua a autocrítica pela autogratificação.
Quando você está se sentindo bem, não é difícil dizer coisas positivas a si mesmo, como esse foi um bom trabalho ou estou feliz por ter me esforçado. Quando está deprimido, porém, esse comportamento autogratificador pode cair por terra, deixando espaço somente para seu pensamento autocrítico. Portanto, ao atingir o seu objetivo do dia, ou do momento, faça questão de dizer algo positivo a si mesmo. Faça uma lista mental de declarações autogratificadoras de que pode lançar mão a qualquer momento quando precisar delas. Aqui estão alguns bons exemplos. Que bom para mim! Eu tentei. Estou fazendo progresso. Fiz alguma coisa. Eu estou avançando em direção aos meus objetivos, estou me saindo melhor do que antes. Eu me esforcei muito, e isso é bom. Um dos meus pacientes se imaginava dando os parabéns a si mesmo, outro se imaginava defendendo uma bola na linha do gol e outro se imaginava se inclinando diante de uma plateia calorosa. Você também pode criar algumas autogratificações concretas. Por exemplo, diga a si mesmo: se eu terminar de escrever estas cartas, vou dar um passeio. Liste algumas atividades de que realmente goste e transforme-as em recompensas por fazer coisas que são menos divertidas. Use a autocorreção. Tom queria acabar com sua autocrítica severa, mas sabia que não iria funcionar se, em vez disso, simplesmente tentasse dizer a si mesmo que tudo o que fazia era maravilhoso. Imagine-se sentado em frente a um espelho dizendo a si mesmo que tudo está ótimo, que você é o melhor no mundo e que ninguém pode detê-lo. Você até pode se sentir melhor por alguns minutos, mas não vai acreditar em uma palavra do seu discurso animador a menos que ele realmente esteja baseado em fatos. Você não consegue se iludir. Portanto, decidimos experimentar uma alternativa à autocorreção. Isso significa apenas ser honesto quanto aos seus erros. Por exemplo, Tom percebeu que estava cometendo um erro ao pensar que um emprego em um banco duraria para sempre. Em vez de isolar-se, ficando em seu apartamento coberto de vergonha e ruminando por ser um fracasso, ele poderia ser proativo e planejar como desenvolver uma rede para procurar outro emprego. Discutimos sobre algumas pessoas que ele poderia contatar para fazê-las saber que estava no mercado de trabalho. Poderia submeter seu nome a alguns recrutadores, poderia ligar para os amigos, almoçar, conversar sobre as perspectivas, poderia trabalhar para corrigir a passividade e o isolamento que a sua autocrítica estava alimentando. Como outro exemplo, tomemos Sally, que estava passando por uma separação. Quando ela examinou o que deu errado, duas coisas lhe ocorreram: que ele não era realmente o homem certo para ela e que ela se queixava muito. Em vez de rotular-se como um fracasso, sugeri que aprendesse com seus erros e se perguntasse como poderia fazer uma escolha melhor no futuro. Sally se deu conta de que o homem com quem havia rompido tinha problemas com compromisso e com raiva e que tinha dificuldades em lidar com as emoções dela. Essas eram informações que ela poderia usar na próxima vez. Sally também pôde aprender que a queixa contínua pode ser um problema, e, em vez de julgar-se severamente por isso, poderia explorar algumas alternativas. Discutimos sobre afirmação razoável, dizer o que faz você se sentir melhor e recompensar a outra pessoa quando ela faz isso, solução de problemas mútuos em um relacionamento, apresentar um problema como algo que vocês dois podem resolver, e depois gerar possíveis soluções juntos, em saber quando desistir. Às vezes é melhor aceitar uma perda do que persistir em encontrar uma solução. Aí está porque a autocorreção funciona melhor do que a autocrítica. Quando está aprendendo a jogar tênis, seu instrutor vai corrigir o seu movimento e mostrar como você deve bater na bola corretamente. Mas como seria se ele batesse na sua cabeça com a raquete e o chamasse de idiota? Você aprenderia a jogar tênis bem? Em vez de criticar-se, pergunte-se o seguinte: existe uma maneira melhor de fazer isso? O que eu posso aprender? Quem faz isso melhor, e como eu posso aprender? Use a técnica dos 2 pesos e 2 medidas.
Procure se ouvir e se imagine sendo crítico assim com os outros. Você seria tão duro com eles como é consigo mesmo? A técnica dos 2 pesos e 2 medidas pede que você aplique aos outros os mesmos padrões de exigência que aplicaria a si mesmo ou que seja tão condescendente consigo quanto seria com os outros. Essa é uma das minhas técnicas favoritas porque realmente pede que você seja justo consigo mesmo. Gosto de usar dramatizações com os meus pacientes para que eles possam ouvir como sou que dizem. Tom, quero que você faça de conta que sou um amigo seu que perdeu o emprego e quero que você seja o mais crítico que puder comigo, me chame de perdedor, de fracassado e de todas as coisas terríveis que chama a si mesmo. Eu gostaria que você escutasse como isso soa. Vou ficar no papel da pessoa que está sendo criticada. Então me acompanhe. Vamos começar comigo dizendo: Tom, acabei de perder o emprego. Tom, cético, está bem, você deve ter feito algo errado para perder seu emprego. Bob, como o quê? Tom, você não era tão inteligente quanto as outras pessoas lá. O chefe não gostava de você. Bob, parece que você está sendo muito crítico comigo. Tom, sim. Você não consegue fazer nada direito. É um perdedor. Bob, eu realmente me sinto muito mal em ouvir isso. Estava contando com o seu apoio. Tom, como eu posso apoiá-lo? Você não consegue fazer nada direito. Saindo um pouco do meu papel, perguntei: como você se sentiria dizendo a alguém que ele é um perdedor porque perdeu o emprego? Eu não consigo me imaginar dizendo isso para alguém, respondeu Tom. É tão cruel. Mas não é assim que você é consigo mesmo todos os dias? Questionei. Qual é a sua justificativa para ser mais gentil com os outros do que consigo mesmo? Você pode achar que ser duro consigo irá motivá-lo, porém, muito provavelmente, isso irá paralisá-lo e deprimi-lo. Você pode achar que é superior a outras pessoas, como um homem disse: não me comparo com a média, eu me comparo com os melhores. Mas esse é um grande problema porque agora você acha que só pode ser gentil consigo mesmo se ganhar uma medalha de ouro. Por que você tem de ser o melhor? Muitas das exigências que fazemos a nós mesmos provêm desse tipo de perfeccionismo. Qual é a consequência por exigir de si mais do que exige dos outros? Isso o deixa infeliz? E se você decidisse ser tão condescendente consigo quanto é com os outros? Eu conheço uma série de pessoas que foram demitidas, disse Tom. É difícil para elas e precisam de todo o apoio possível dos seus amigos. A última coisa que eu faria seria criticá-las. Então, e se Tom decidisse ser o seu melhor amigo dessa vez? O que diria a si mesmo? Ele percebeu que se sentiria muito melhor consigo mesmo e quanto à sua vida. Avalie a sua avaliação. Até onde temos conhecimento, nós, humanos, somos os únicos animais que se distanciam e avaliam a si mesmos, para tentarmos compreender como nos comparamos. Os camundongos não ficam por aí se comparando com outros camundongos, mas nós frequentemente nos avaliamos fazendo comparações com outras pessoas e, se somos propensos à depressão, nos comparamos com pessoas que têm mais sucesso do que nós e nos avaliamos usando padrões de perfeição impossíveis. Mas por que temos de nos avaliar? Imaginemos que eu esteja, neste momento, completamente envolvido na experiência de observar uma borboleta. Eu aprecio a beleza das suas asas multicoloridas, estou admirando a sua delicadeza e adoro observá-la pairar acima dos lírios. Estou vivendo a experiência da borboleta no momento presente e estou fora da minha cabeça e dentro da borboleta. No momento presente, não estou me avaliando nem estou comparando a borboleta a todas as outras borboletas. Estou observando, deixando acontecer, apreciando, neste momento. Eu me sinto ótimo.
Imagine que estou sentado na minha cadeira e decido experimentar a respiração atenta. Nesse exercício, eu simplesmente observo minha respiração, que inspirando e expirando. Sinto o fluxo do ar entrando no meu peito e depois saindo. Mas logo começo a me perceber avaliando como estou fazendo isso. Estou respirando muito rápido? Estou fazendo isso direito? Essa autoavaliação não tem fim. Então eu posso tentar o exercício respiratório novamente e ficar alerta a pensamentos que possam interferir em simplesmente respirar e observar. Quando noto que está aparecendo o pensamento de avaliação, posso observá-lo e decidir que vou deixá-lo ir. Posso formar uma imagem desse pensamento como uma corrente de ar flutuando e se afastando. Posso retornar e posso deixá-lo ir novamente. O fluxo de pensamentos vem e vai. Quando surge outro pensamento, ele flutua na onda de ar que entra e sai juntamente com o ar. Não preciso responder a esses pensamentos, apenas observá-los irem e virem. Estou me sentindo mais relaxado enquanto meus pensamentos de avaliação vêm e vão. Eles também irão passar. Tom estava se avaliando constantemente. Tinha pensamentos de avaliação no minuto em que acordava. Provavelmente hoje vou estragar tudo de novo. Mesmo a sugestão de que poderia observar seus pensamentos de avaliação se tornou uma ocasião para se avaliar. Não tenho certeza se vou fazer isso da maneira correta e sou tão atrapalhado que provavelmente vou ficar me avaliando o tempo todo. Procure observar como você se avalia. Não se preocupe sobre o quanto faz isso bem. Apenas tome conhecimento da frequência com que se envolve na autoavaliação. Agora vejamos o que você pode fazer com os pensamentos que identifica. Observando e aceitando. Se você sair à rua e olhar para o céu, poderá observar algumas nuvens flutuando suave e lentamente à distância. Recue e observe-as, note as suas formas e movimentos. Observe como elas flutuam em diferentes velocidades, dependendo do vento. Algumas são mais escuras, algumas mais leves, algumas maiores. Imagine que você está tentando pintar as nuvens, portanto está tentando observar, neste momento, as várias tonalidades de branco e cinza. Agora imagine que faz parte das nuvens, é mais leve que o ar. Você se transformou em uma nuvem neste momento e está flutuando junto com as outras nuvens. Você se vê, uma nuvem acima da terra. Está flutuando com as nuvens, suave e lentamente, atravessando a atmosfera para se tornar parte da massa de nuvens que vai e vem ao longo do dia. Você pode fechar os olhos por alguns minutos em silêncio e imaginar a flutuação das nuvens, a terra e o ir e vir dessa experiência. Você acabou de praticar a consciência atenta, simplesmente estando presente com as nuvens e o momento. Não teve de avaliar a si mesmo ou as nuvens, nem teve de controlar nada. Simplesmente observou as coisas como elas eram no momento, e as aceitou. Você pode fazer isso todos os dias, sempre que notar que está se avaliando. Digamos que está andando e começa a pensar: eu não me sinto muito atraente. Você observa que sua mente está agora se voltando para sua aparência e para como as outras pessoas podem vê-lo. Está novamente se avaliando. Você pode, então, passar para a observação e a aceitação. O que vai observar e aceitar? Pode começar simplesmente observando que tem um pensamento negativo. Ele está lá neste momento. Em vez de tentar se livrar desse pensamento, ou ficar irritado com ele, você pode dizer: aí está você de novo. Pode acolher o pensamento e convidá-lo para vir junto para uma caminhada. Imaginemos que esse pensamento negativo vem com você. Enquanto caminham juntos, com o pensamento negativo tagarelando e o criticando, você pode decidir aceitar que ele está lá e até mesmo convidá-lo a se unir a você na observação. Pode dizer: vamos dar uma olhada no que está à nossa frente nesta caminhada. Você observa, enquanto caminha, que há uma mãe empurrando um carrinho de bebê.
A criança está envolvida por uma roupa azul clara. A mãe lhe sorri enquanto você olha para o bebê. Ela parece feliz. Seu pensamento negativo ainda pode estar lá, mas você está caminhando no momento presente, observando e aceitando a realidade à sua frente. Talvez você ache que não está na sua melhor forma, talvez pense que não está fazendo o melhor trabalho em seu emprego e talvez tenha certeza de que a sua vida poderia ser melhor. Em vez de se criticar porque as coisas não estão como gostaria que estivessem, você pode apenas observar que é assim que elas são neste momento. As coisas não são como poderiam ser. Elas poderiam ser melhores. Mas você reconhece que agora tem uma escolha. Eu posso me criticar ou observar e aceitar as coisas como elas são. Se você se aceitar como é, acabará conseguindo se voltar a uma nova direção. Mas caso se critique e se odeie, estará parando no meio do caminho. Em vez de se comparar com algum padrão, diga a si mesmo: sou quem eu sou. Um novo livro de regras. Muitos de nós temos certas regras sobre como deveríamos ser e como deveríamos pensar. Esse livro de regras pode nos deixar preocupados, arrependidos, autocríticos, ansiosos e deprimidos. Ele pode incluir algumas das atitudes mal adaptativas que você endossou na escala de atitudes disfuncionais no capítulo 2. Veja se o livro de regras mal adaptativas apresentado a seguir parece ser o que você está seguindo. Tom tinha várias dessas regras em sua cabeça, e isso alimentava a sua autocrítica. Ele as seguia com diligência, o que garantia que permanecesse deprimido. Mas e se você substituísse essas regras autocríticas por regras autoafirmadoras, regras que lhe permitissem se sentir melhor consigo mesmo? E se tivesse novas regras que lhe permitissem ser humano, aprender com a experiência, crescer a partir dos seus erros e dos reveses, sentir autocompaixão e viver uma vida de imperfeição bem-sucedida? E se tivesse um livro de regras que estivesse baseado não em se punir, mas em se amar? Como seriam essas novas regras? Vamos dar uma olhada. Item: se cometo um erro, me dou conta de que é porque sou humano. Item: posso aprender com os erros. Item: eu deveria me tratar tão bem quanto trato os outros. Item: eu deveria me dar crédito por tudo de positivo que faço. Se seguisse essas novas regras, o que acha que poderia mudar para você? Reserve um tempo para pensar sobre quais regras está usando e qual o efeito delas sobre você. Quadro 4. Um livro de regras mal adaptativas. Item: devo ter sucesso em tudo que experimento. Item: se não tenho sucesso, sou um fracasso. Item: se falho, não tenho valor, não sou digno de ser amado, a vida não vale a pena ser vivida. Item: o fracasso é intolerável e inaceitável. Item: devo receber a aprovação de todos. Item: se não sou aprovado, não sou digno de ser amado, feio, sem valor, sem esperança, sozinho. Item: devo ter certeza antes de tentar algo. Item: se eu não tiver certeza, o resultado será negativo. Item: nunca devo ser ansioso, deprimido, egoísta, confuso, inseguro, infeliz com o meu parceiro. Item: devo sempre estar atento a qualquer sinal de ansiedade. Item: se eu baixar a guarda, algo ruim acontecerá. Item: se eu cometer um erro, devo me criticar. Item: devo me manter nos mais altos padrões o tempo todo. Item: não devo me enaltecer a não ser que eu seja perfeito. Item: devo examinar os meus erros para que possa evitar repeti-los. Item: se as pessoas perceberem que estou ansioso, irão me menosprezar, rejeitar, humilhar. Item: a minha vida sexual, sentimentos, comportamentos, relacionamentos, etc., deve ser maravilhosa e fácil em todos os momentos. O quanto seu pensamento é distorcido. Em terapia cognitiva, pedimos que os pacientes anotem seus pensamentos negativos e vejam se existe um padrão na forma como veem a si mesmos e as suas vidas.
Chamamos essas distorções do pensamento de pensamentos negativos automáticos porque estão associados a sentir-se deprimido ou ansioso, e ficam aparecendo na sua mente sem o seu controle. Eles se enquadram em diversas categorias, as quais examinamos no capítulo 2. Aquelas que se vinculam mais diretamente à sua autocrítica são: desvalorizar os aspectos positivos, sua tendência a achar que as coisas boas não contam; filtrar o negativo, você foca em um aspecto negativo e não vê os positivos; pensamento do tipo tudo ou nada, você está em 0 ou 100%, não entre ambos; rotular, você se rótula baseado em informações limitadas; e supergeneralizar, você toma um incidente e o extrapola para a sua vida inteira. Às vezes, é claro, seus pensamentos negativos podem ser verdadeiros. Por exemplo, você pode pensar: ela não gosta de mim, e de fato ela pode não gostar. Mas, se estiver constantemente distorcendo a sua visão da vida, poderá dar alguns passos para mudar o seu pensamento. Qual é a sua crença central sobre si mesmo? Cada um de nós tem uma crença central sobre si mesmo. Quando você está deprimido, ela é excessivamente negativa. Essa crença pode ser de que você não é atraente, é chato, incompetente, indefeso, ou não merecedor de ser amado, ou que tem algum outro traço indesejável. Sua crença central é como uma lente embaçada através da qual você vê o mundo, e ela o leva a usar distorções de pensamento específicas que apoiam a sua perspectiva negativa. Além da sua crença central e das distorções do seu pensamento negativo, você também tem um conjunto de regras exigentes e negativas para si mesmo, as quais discutimos no livro de regras mal-adaptativas. Suas crenças centrais negativas, distorções do pensamento e regras mal-adaptativas trabalham em conjunto para apoiar e reforçar sua perspectiva negativa sobre si mesmo. Por exemplo, se sua crença é de que é incompetente, você pode acabar pensando que estraga tudo e que tudo que faz de positivo é trivial. É ainda mais provável que pense dessa forma se estiver seguindo regras que requerem perfeição e autopunição. Examine a figura 4.1 e observe a relação entre as suas crenças centrais, os pensamentos negativos distorcidos e as regras mal-adaptativas. De imediato fica claro como sua depressão é reforçada por seu sistema de crenças e como ela o reforça, um círculo vicioso, de fato. Do mesmo modo, podemos quebrar esse círculo vicioso modificando suas crenças em todos os níveis, mas o nível mais importante é o das crenças centrais. Eis porque. Imaginemos que você, na verdade, acredite ser competente e desejável. Essa crença central irá direcioná-lo a pensar de forma mais positiva e realista. Portanto, quando comete um erro, em vez de pensar eu não consigo fazer nada direito, sua crença central de que é competente permite que você tenha um ponto de vista mais positivo de si mesmo, o que se traduz em pensamentos mais positivos e realistas para substituir as distorções negativas. Em consequência, você pode acumular mais força pessoal pensando: mesmo que eu não tenha me saído bem nessa única coisa, há muitas outras que faço bem. Afinal de contas, sou basicamente competente. Ou pensa: a separação foi inteiramente minha culpa, mas então apela para a sua autoimagem positiva e percebe que tem muita coisa a seu favor. Você é merecedor de ser amado e tem amigos. Além disso, são necessárias duas pessoas para que haja um rompimento. E, afinal de contas, em longo prazo você poderá estar melhor que agora. Figura 4.1 O círculo vicioso do pensamento negativo. Então você poderia dizer: mas esse é exatamente o problema. Minha crença central sobre mim mesmo é a de que sou um perdedor. Como mudo isso? Uma forma de mudar sua crença central é fazer um experimento mental. Simplesmente assuma, para fins de experimento, que você é uma pessoa de valor e competente. Depois imagine como alguém com essa crença central positiva responderia. Desse modo, você pode experimentar uma mente indiferente. Experimente ser positivo consigo mesmo.
Você pode se surpreender ao constatar que pode mudar seus pensamentos negativos distorcidos, suas crenças e suas regras ao longo do caminho. Olhe para você ao longo de um contínuo. Quando nos criticamos, geralmente estamos usando os padrões mais altos para nos julgar. Achamos que, a menos que sejamos perfeitos, somos perdedores. Lembro-me de quando tinha 9 anos de idade e minha professora ficou brava comigo porque não me saí 100% bem em um teste. Você pode se sair melhor, ela disse. Embora tenha me sentido intimidado, eu disse, estou tentando fazer o melhor que posso, e ela me deu um tapa no rosto. Ainda posso recordar do meu choque com isso, como a criança apanhando por não ser perfeita. Imagine se você fizesse isso consigo mesmo, se toda vez que fizesse menos do que o perfeito desse um tapa no próprio rosto. Imagine como se sentiria terrível. Se a perfeição é uma das exigências no seu livro de regras, você está se punindo de forma muito parecida. Eu tive sorte aos 9 anos. Não me critiquei porque minha mãe foi suficientemente forte para ir até a escola e, então, a professora foi demitida. Não tive chance de transformar a experiência dolorosa em uma autocrítica ou uma crença central negativa sobre mim porque a ação da minha mãe mostrou-me que a professora estava errada, e não eu. Talvez você possa retirar da sua cabeça a crítica que fica lhe exigindo a perfeição. Não preciso ser perfeito para ser suficientemente bom. Uma alternativa útil é pensar em si mesmo ao longo de um contínuo que vai de 0 a 100. Agora, nenhum de nós está em 100, e ninguém que está em 0 poderia ler este livro. Você está em algum ponto entre esses parâmetros. Colocando-se nessa escala em termos de realizações, saúde, aparência, personalidade, valores, cordialidade ou aceitação dos outros, e considerando uma pessoa média como 50, onde você estaria localizado? Consideremos Tom. Aqui está como ele se comparou a uma pessoa média: realizações, 85, saúde, 75, aparência, 80, valores, 90, cordialidade, 90, aceitação dos outros, 95. Antes que começássemos a desconstruir a sua visão negativa de si, Tom estava pensando: sou um completo perdedor. Isso colocaria próximo a 0, mas, quando separamos isso nas várias qualidades que ele tem, Tom está no alto, entre os 20% superiores. Não interprete as coisas de forma pessoal. Todos tendemos a pensar em nós mesmos como o centro do universo. Portanto, quando você se critica, pensa: eu fiz isso e foi minha culpa. É como se o resultado dependesse inteiramente de você fazer ou falhar ao fazer alguma coisa. Tom é um bom exemplo disso, achando que a perda do emprego dependeu completamente dele. É como se o banco estivesse reduzindo o quadro de funcionários porque ele tinha falhado. Na verdade, não dependeu de Tom absolutamente, porque a redução de funcionários foi resultado de muitos outros fatores que não o envolviam. O mesmo pode ser dito sobre rompimentos em relacionamentos. Você pode se culpar: se eu fosse mais desejável, nós ainda estaríamos juntos, mas essa pode não ser a verdadeira razão. Pode haver inúmeras razões para que o relacionamento tenha terminado. Pode ser que o seu ex-parceiro tenha um conjunto de valores diferentes, ou que tenha tido uma infância que o levou a ter certas preferências, ou que o momento não seja o melhor, ou que, na verdade, ele esteja lhe fazendo um favor. Pode ser que vocês dois sejam incompatíveis, e não seria melhor saber disso agora do que mais tarde? Humanize seus erros. Foi o grande poeta inglês Alexander Pope quem disse: errar é humano, perdoar é divino. Imagine se você aplicasse isso a si mesmo. Todos nós cometemos erros e continuaremos a cometê-los no futuro. Cometemos erros porque não somos deuses. Somos humanos. Ainda estamos aprendendo. Mas quando você se critica por cometer erros, está agindo como se devesse ser maior e melhor do que todo o resto de nós. Está dizendo que você,
dentre bilhões do resto de nós, nunca deve cometer um erro. Quem você pensa que é? Se todos nós cometemos erros, então você deveria se juntar a nós e cometer alguns erros também. Use uma curva de aprendizagem. Às vezes falhamos. Às vezes tomamos a decisão errada, fazemos algo que é realmente estúpido, ou dizemos algo que a outra pessoa considera inadequada. Sei que cometi erros, que suspeito que você tenha cometido erros similares, mas o que você faz com essa informação? Parece que pensamos que cometer um erro é uma completa perda de tempo, porém, cada vez que fazemos isso, aprendemos algo. Aprendemos o que não dá certo. Henry Petroski é professor de Engenharia e História na Duke University, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Seu livro Successful Failure, The Paradox of Design, O Sucesso através do Fracasso, O Paradoxo do Projeto, é uma história e um exame fascinante da análise da falha proativa, como esse projeto vai falhar, e sobre como a falha no projeto prepara o caminho para a inovação. Em 2000, uma ampla análise de falhas nos cuidados médicos levou à publicação de Toeris Human, Build a Safer Health System, Errar é Humano, montando um sistema de saúde mais seguro. Essa avaliação honesta e detalhada foi muito útil na redução de erros e infecções no tratamento hospitalar nos Estados Unidos. Vou lhe dar um exemplo de minha própria experiência. Anos atrás, quando comecei a trabalhar com terapia cognitiva, notei que alguns dos meus pacientes simplesmente não respondiam bem, alguns até ficavam irritados. Eu ficava frustrado e me perguntava: o que há de errado com eles? Ou o que há de errado comigo? Obviamente, culpá-los ou me culpar apenas piorou as coisas. Então me ocorreu que talvez eu estivesse atrelado às minhas técnicas, talvez eu pudesse aprender com meus pacientes. Então me interessei em como a resistência deles à mudança realmente fazia sentido. Comecei a fazer anotações, a escrever alguns trabalhos, a dar algumas palestras. Por fim, escrevi um livro sobre o tema, Superando a Resistência em Terapia Cognitiva. Dediquei o livro aos meus pacientes, pois eles me ensinaram o valor de aprender sobre as áreas onde eu havia falhado. Imaginemos que você pensou nos erros como informações e oportunidades. Os erros são informações porque lhe dizem que algo não funciona, e é importante saber isso. Por exemplo, envolver-se com alguém que não quer o mesmo que você é um erro, e é ótimo aprender com isso. Ou não estudar para um exame e tirar uma nota baixa, bem, esse é um erro. Aprenda com isso. Estude da próxima vez. A questão real não é se você está cometendo erros, é se você aprende com eles. E os erros são oportunidades. Eles lhe dizem quando renunciar a uma causa perdida. Por exemplo, renunciar a beber em excesso, renunciar a estar com alguém que não lhe apoia e renunciar a bater sua cabeça contra a parede. Os erros criam oportunidades porque o ajudam a fechar uma porta, a porta errada, para abrir novas portas para novos objetivos e novo comportamento. A tabela 4. Mostra algumas distorções comuns do pensamento autocrítico e exemplos de pensamentos mais realistas para colocar sua crítica interna em seu lugar. Tabela 4. Corrigindo a crítica. Pensamento distorcido. Ignorando seus aspectos positivos, qualquer um pode fazer isso. Pensamento do tipo tudo ou nada, eu não consigo fazer nada direito. Filtro negativo, olhe como eu me saí mal nisso. Rotular, sou um perdedor se sai tão mal quanto me saí. Supergeneralização. Sempre estou estragando tudo. Pensamento mais realista. Mesmo. Mas nem todos estão fazendo as coisas positivas que você consegue fazer. Se você conta os aspectos negativos, também deve contar os positivos. Isso não é justo? Você não daria a outra pessoa o crédito por seus aspectos positivos? Nada? É claro que você fez muitas coisas direito.
Você não deve ser perfeito para se dar crédito pelos seus aspectos positivos. Talvez você não tenha obtido sucesso especificamente nisso, mas você realmente fez algumas coisas direito e aprendeu algo. Todos cometemos erros, o que significa, segundo seu modo de pensar, que somos todos perdedores. Pessoas muito inteligentes, de sucesso e com méritos, cometem muitos erros. Pergunte sobre as pessoas de sucesso que você admira, e aposto que vai descobrir que elas cometeram erros. A diferença é que elas aprendem com seus erros, enquanto você está ocupado se criticando. Mais uma vez, você está indo muito além da verdade. Você pode ou não ter cometido um erro aqui, isso, porém, dificilmente vai significar que está sempre estragando tudo. Você nunca fez nada de positivo? O que o seu melhor amigo diria em sua defesa? Conclusão. Muitas pessoas deprimidas ficam aprisionadas em um círculo vicioso de autocrítica. Na verdade, algumas primeiro se criticam por serem deprimidas e depois se sentem deprimidas porque se criticaram. Neste capítulo, examinamos inúmeras técnicas que você pode começar a utilizar hoje para reverter sua autocrítica. Boa parte do seu pensamento autocrítico está baseada no pensamento negativo distorcido que tem sobre si. Não quero dizer com isso que você deve dizer a si mesmo que tudo o que faz é fantástico. Você sabe que isso seria um absurdo. Mas é provável que esteja olhando para poucos aspectos negativos, se houver algum, e ampliando-os até serem a única coisa que vê. Você pode começar colocando-se em perspectiva, pesando os aspectos positivos e negativos, dando-se crédito pelas coisas que faz e pensando em si como pensaria em um amigo. Você provavelmente é muito mais benevolente com um total estranho do que é consigo mesmo. Para variar, se coloque ao seu lado e veja se consegue se sentir melhor. Experimente ter uma visão compassiva dos seus erros. Desafiando a sua autocrítica. Item: identifique seus pensamentos negativos. Por exemplo, sua autocrítica está vinculada à ruminação ou à indecisão. Item: defina seus termos. Se você está se dizendo que é um fracasso, o que, na sua opinião, constitui um fracasso? Item: examine as evidências. Sua autocrítica está baseada em fatos? Item: pergunte-se qual é a vantagem de se criticar. O que você espera ganhar? Item: estabeleça objetivos que você possa alcançar. Em vez de ambicionar escrever um livro hoje, planeje escrever durante 1 hora. Item: presenteie-se quanto a atingir um objetivo. Item: em vez de se criticar, corrija seus erros. Item: use a técnica de 2 pesos, 2 medidas. Você seria tão severo com outra pessoa como é consigo mesmo? Item: observe-se avaliando a si mesmo. Você realmente precisa fazer isso? Item: substitua a avaliação pela observação e aceitação. Item: muitos temos regras sobre como deveríamos pensar e ser. Você tem um livro de regras autocrítico? Item: como é o seu pensamento distorcido? Você está rotulando ou supergeneralizando? Como poderia combater esses pensamentos automáticos? Item: qual a sua crença central acerca de si mesmo? Imagine que ela fosse diferente. Como o seu pensamento mudaria? Item: olhe para você ao longo de um contínuo. Você não precisa ser perfeito para ser suficientemente bom. Item: não interprete as coisas de forma pessoal. A maioria delas não depende inteiramente de você. Item: humanize seus erros. Todos cometemos erros, inclusive você. Item: utilize uma curva de aprendizagem. Veja os erros como informação e oportunidades.